Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo a gente, começando mais um Talkenização aí. Gente, hoje vai bombar, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto. Vamos falar de blockchain, como que a blockchain vai mudar o mercado financeiro, blockchain e tokenização de ativos. Tem muita coisa para a gente falar. E trouxe novamente um cara que eu gosto muito, que toda vez, e ó, é verdade, toda vez, Edilson, que eu converso com você e que as pessoas vêm me falar, eu vi o Edilson falando, é uma aula. Então, assim, não tem, você prende a atenção de todo mundo, porque é muito conhecimento, e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente de novo. Obrigada, Obrigado. Edilson. Eu que agradeço pelo convite. Fico feliz da galera tá gostando. E Muito. tô aí. Vamos bater um papo, vamos ver o que sai. Muito, Conta muito comigo. mesmo. A gente estava até conversando antes de começar essa gravação sobre a trajetória das pessoas, né? Eu ia focar já direto em blockchain, mas é legal saber da trajetória. Você fundou a Original Mind e tudo mais. E eu queria saber um pouco da tua trajetória mesmo. Como que você se deparou com esse mercado? Como que você se deparou com blockchain? Ai, que loucura, porque olha só, eu comecei nessa história em 2011. Eu sou formado, aliás, eu sou formado em ciência da computação, mas o meu background é em segurança da informação. Eu trabalho há, tipo, 25 anos com segurança da informação. Tanto é uma coisa que pouca gente sabe, quando o Snowden palestrou no Brasil pela primeira vez, eu fui convidado pela revista Exame para palestrar junto com o Snowden. Foi um dos poucos brasileiros, tinham só executivos de grandes corporações e eu lá palestrando junto com o Snowden. Foi muito legal. Então, meu background em segurança da informação assim, faz muito tempo. E aí, em 2011, tava aquele ápice da indústria da mídia, os estúdios, as distribuidoras de música, todo mundo maluco com os MP3, os vídeos. Quem sabe caiu na internet para sempre na internet. E aí chega para mim, num grupo, falando: criaram uma moeda digital. Eu falei: até parece que não dá para duplicar, que não dá para copiar. Não, essa é sério. Eu falei: beleza, como um bom cientista computacional, deixa eu olhar. E era o Bitcoin. Então eu fui olhar, fui entender como o Bitcoin funcionava do ponto de vista de mineração, porque naquela época eu tinha uma outra empresa, trabalhava no mercado de casas noturnas, bares, restaurantes, e eu tinha um laboratório à minha disposição, porque eu desenvolvia drivers, desenvolvia sistemas operacionais, eu homologava placas e desenvolvia compatibilidade com placas de vídeo e um monte de coisa. Então eu tinha muita placa nova no meu laboratório, que era meu, então eu tinha tudo de ponta. E naquela época, era o finzinho, era um pouquinho antes de entrarem as ASICs para mineração de Bitcoin. Então ainda dava para minerar com placa de vídeo. Então meu primeiro contato com o Bitcoin em 2011 foi através da mineração por placa de vídeo, para entender como a coisa funcionava. 50 Bitcoins ainda naquela época, era 50 Bitcoins, né? Então, quem me dera, quem me dera, eu não tenho um Bitcoin naquela época. Porque o que aconteceu na prática é que, assim, eu coloquei o meu pool de máquinas do laboratório para fazer a mineração, e aí depois de um mês, mais ou menos, meus sócios chegaram para mim e falaram: cara, o que aconteceu nesse escritório? O que você está fazendo? Só pode ser você, energia elétrica. Que só pode ser. O que aconteceu? E eram, as máquinas funcionando lá o tempo todo. E aí, beleza, eu entendi como o Bitcoin funcionava. O Bitcoin, assim, ainda valia centavos de dólar, não chegava a $1 ainda no comecinho do ano. E eu desativei todo o equipamento. E aqueles equipamentos, HDs, placas, tudo, acabou virando equipamento que foi para cliente. Então, assim, eu não tenho. Eu migrei. A mineração de Bitcoin, que deixou de existir, eu peguei e utilizei algumas placas de vídeo para fazer, ajudar projetos acadêmicos ao redor do mundo, porque naquela época tinha uma rede descentralizada chamada BOINC para pesquisa científica. Então, como o Bitcoin valia pouquinho e eu tinha entendido como funcionava, e eu não estava muito na pegada de trabalhar com a parte do dinheiro do Bitcoin, mas ainda aquela infraestrutura do Bitcoin era muito legal, mas o dinheiro, o Bitcoin sendo dinheiro, eu queria ver mais, deixar rolar e entender como é o futuro. Aí eu apontei algumas coisas das máquinas para pesquisa científica. Então foi ajudar, por exemplo, para projetos. Um exemplo, eu recebi uma carta do governo do Japão, porque a gente ajudou a descobrir 7 medicamentos candidatos para curar o neuroblastoma infantil, um tipo raro de câncer no cérebro. Então, todo Caraca, que aquele legal. potencial de computação, ao invés de apontar ele para minerar o Bitcoin, a gente apontou ele para computação, para ajudar projetos científicos, cura para malária, água limpa, e projetos como esse de cura de câncer, para várias coisas. Então eu acabei mirando aquela computação para outra coisa que naquele momento fazia mais sentido para mim, do ponto de vista de retorno de valor, não monetário, financeiro, mas valor para pesquisa científica, que eu acho que Sim. precisa de Não, ajuda, e o né? Bitcoin era muito novo, né, Era naquela época. muito Então, novo, assim, muito.
óbvio, né? Não tenho ideia, assim, como era, mas você comprar a ideia lá em 2011 do É. Bitcoin foi para poucos. E não só comprar a ideia, até poderia comprar a ideia, mas segurar o Segurar o Bitcoin Bitcoin, é, exatamente. assim, muito difícil. Quem que achou que de centavos ia estar $20.000 hoje, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu simplesmente abandonei aqueles bitcoins, porque assim, os HDs foram reformatados, as máquinas foram desmontadas e foram enviadas para um, sei lá, Brasil inteiro. Não dá nem para tentar imaginar onde foi parar. E aí, beleza, aí eu parei. Beleza. Chegou 2012, não vi nada de Bitcoin. Chegou 2013, eu abri uma outra empresa, eu tinha desenvolvido um dispositivo para detectar queda de idosos. Era um outro mercado que eu estava abrindo no Brasil, desenvolvi gadgets, tudo, sensores e tal, e tentando colocar aquilo no mercado. Cara, eu posso te falar uma coisa que eu acho que eu Hum. vi esse dispositivo? Ele saiu até na Globo News, esse Eu acho que eu dispositivo. vi na época, e É. eu posso estar totalmente enganada, tá? Eu não lembro o nome do dispositivo, mas desse Projeto em si. do projeto, é. E aí eu trabalhava na televisão, em Hum, produção de jornal, então eu definia tudo que ia pro ar. E eu recebi um release, eu tenho quase certeza, eu recebi um release, tem eu uma chance muito vi. grande. E eu falei, gente, isso é muito legal, isso é muito importante, porque foi bem na época que minha avó, ela tava bem frágil e tudo. Eu falei, Hum. nossa, gente, isso é fundamental. Então deve ser o mesmo, assim, Muito hoje em provavelmente dia. porque eu era o único desenvolvendo isso na América Latina. Na Europa estava Então foi. começando o movimento de dispositivos e eu fui o primeiro a desenvolver isso aí no Que Brasil, legal. sem sombra de Parabéns. dúvidas. E aí, nesse momento que eu estava montando esse negócio voltado para a terceira idade e tal, o Bitcoin deu aquele pulo de 100 para $1.200. E aí, eu olhei para trás e falei, mas o que aconteceu com esse Bitcoin? Porque, cara, há um ano e pouquinho atrás, não valia $1. Agora, de 100 para 1.200, o que está acontecendo? Aham. É muito, O que né? eu perdi nesse tempo? Eu já tinha dado exit na outra empresa, tinha tido meu exit lá, então não tinha nem mais contato, não tinha nem como tentar ir atrás de nada. E aí eu voltei a olhar para o mercado de Bitcoin, mas não com interesse ainda na parte financeira, porque eu via que a infraestrutura ainda tinha uma coisa, do ponto de vista da segurança da informação, a infraestrutura faz muito sentido para autenticar outras coisas, como blockchain. Uhum. E aí foi no final de 2014 que eu vi a Universidade de Nicosia Uhum. registrando certificado de conclusão de curso no blockchain, só tinha o do Bitcoin, mas era super manual. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é cibersegurança. Autenticação, e autenticação no Brasil a gente sabe o perrengue que é, Total. burocracia e tudo. Eu falei, é isso, esse é o caso de uso que eu quero trazer pro blockchain. Pro Bitcoin. A gente nem falava blockchain na época, não tinha o termo blockchain na época. Aham. A gente usava Bitcoin 2.0, que era outros usos para o Bitcoin além da criptomoeda. Nem falava em blockchain. Aí eu vim desenvolvendo o que veio a ser o primeira versão do Original Mai em 2015, no começo de 2015. Na metade do ano, eu já estava envolvido com o ecossistema, fui convidado para palestrar em Florianópolis, na terceira BitConf. Então, fiz a minha palestra e lancei a Original Mai lá no evento. Né? E de 2015 para cá, eu tô nesse mercado full time, né? Uhum. Direto dentro desse mercado agora. E aí se apaixonou por blockchain. E aí, enfim, blockchain é uma tecnologia, né? Porque muita gente fala, ah, Bitcoin, blockchain, e assim, fica fazendo a ligação do Bitcoin e blockchain. Mas blockchain pode ser usada em diversas mil frentes, em diversas mil Exatamente. áreas, e isso é muito legal. Eu acho legal até, Edson, um dia eu fiz, acho que foi a primeira live que eu fiz com você, ano passado, no retrasado, e você explicou o que era blockchain, assim, de uma forma fascinante. Então, assim, para quem não entende blockchain, o que é a blockchain? Quando surgiu a blockchain? Blockchain surgiu com o Bitcoin, Satoshi Nakamoto criou a blockchain, não tem nada a ver um com o outro. Explica aí, a gente vai aprofundando o assunto também. Tá, vou tentar explicar de um jeito simples, tá? O blockchain, ele é como se fosse um livro registro, um livro contábil. Vamos falar do Bitcoin, que é o mais simples de todos, porque eu digo que ele é primitivo, mas o ser primitivo do Bitcoin não é ruim. O ser primitivo é porque ele foi o primeiro, né, que funcionou. Tiveram outras tentativas, o Bitcoin foi o primeiro que funcionou. Se a gente pensar num livro registro, num livro contábil, onde você tem todas as entradas e saídas e elas são anotadas lá sequencialmente, a gente sabe que não dá para inserir uma coisa no meio, porque senão vai ficar rasurado. E aí você já sabe que foi mexido ali, né? Então imagina que cada página desse livro contábil é como se fosse um bloco. Então você começa a colocar lá dentro as transações, terminou Uhum. aquela página, tem o númerozinho da página, você vai iniciar a nova página com o saldo
que fechou a página anterior. Então você inicia a nova página com o saldo da página anterior e aí inicia uma nova página. Se a gente pensar, por exemplo, o bloco do blockchain, ele tem um tamanho finito em bytes, ele é como se fosse meio que uma caixa de sapato. Então as transações, elas estão todas soltas lá na rede e elas ainda não foram colocadas num bloco. Então é papel do minerador pegar essas transaçõezinhas que estão lá flutuando em algum lugar, a gente chama de mempool, estão lá flutuando na rede, ele escolhe as transações, coloca dentro desse bloco. Pensando numa caixa de sapato, ela tem um tamanho finito. Então você só vai conseguir colocar um certo número de transações lá, porque não transborda, né? Senão não fecha a tampa. Então ele vai colocar as transações lá dentro. Terminou de colocar as transações, vai fazer uns cálculos matemáticos super complexos lá, que é a criptografia, justamente para garantir que aquele bloco é autêntico, não está fraudado e atende a alguns requisitos. Se o cara for o primeiro, ele é recompensado. Então aquele bloco é aceito pela rede, a tampa, né, a caixa é fechada, o bloco é aceito pela rede e o cara é recompensado. No caso da rede do Bitcoin com Bitcoins, no Ether com Ether e nas outras redes com token de cada rede. E assim Realizou vai. um trabalho, ganhou por ele, justo. Exato, realizou aquele trabalho que ele teve que auditar todas as transações, teve que organizar as transações dentro do bloco, teve trabalho mesmo, teve que resolver uns cálculos super difíceis matemáticos lá, demorados. Então, o cara que fez isso primeiro, que é na tal da mineração Proof of Work, que é a do Bitcoin, se o cara fez isso primeiro, ele tinha mais poder computacional, fez primeiro, ele é recompensado com a moeda do blockchain. E aí, quando ele terminou aquele bloco foi aceito, ele pega uma nova caixinha em branco, vazia. Lá no fundo da caixa, ele começa com a tampa que fechou a caixa anterior, ele coloca lá aquele código para começar e vem trazendo transações, colocando transações lá dentro, até fechar, encher aquele bloco, fechar, fazer os cálculos, e o primeiro que fechar esse bloco é recompensado de novo. E assim por diante, sequencialmente. Isso é muito legal. E aí, Edilson, existe uma blockchain, existem várias blockchains, existe assim uma blockchain que ela pode não ser segura, todas as blockchains são seguras. Como que é esse processo? Assim, existe realmente, é a blockchain que traz a descentralização para o negócio, que fica distribuído realmente em vários computadores? E como é, de fato? O Bitcoin foi o primeiro blockchain que funcionou. Depois dele, começaram inúmeras, vamos dizer, milhares de variações. Na época, antigamente, antes de entrar o Ethereum e trazer a facilidade de se criar novos tokens, porque aí você tem o Ethereum e tem os tokens dentro do Ethereum, né? Antes disso, o pessoal fazia uma cópia do blockchain, normalmente do Bitcoin, implementava uma ou outra funcionalidade e botava para rodar. Então você tinha o blockchain do Bitcoin, que era o primeiro que estava funcionando, e as outras cópias. Então cada criptomoeda que surgia no mercado era uma criptomoeda de um novo blockchain, que era dedicado para ela, né? Muitas vezes não eram nem compatíveis. Você não consegue transacionar o token de um blockchain no outro facilmente. Então, a maior parte dos blockchains que surgiram, eles foram filhos. Eu costumo dizer que o Bitcoin é o pai de todos, e o resto é tudo, né, é parente distante aí. E aí chegou o Ethereum. O que acontece? No ecossistema do Bitcoin, tinha um monte de coisa sendo desenvolvida ao redor do Bitcoin naquela época. Então, tokens. Tinha uma coisa chamada Colored Coins, desenvolvida no Bitcoin, para você poder tokenizar coisas no Bitcoin. Isso já existia. O que o pessoal tem de NFT hoje no Ethereum já existia no Bitcoin. Já existia joguinho, já existia token não fungível de cartas. Tinha uma porrada, tinham plataformas, tinha um monte de tipo no Bitcoin. Tinham inúmeras coisas acontecendo ao redor do Bitcoin. Aí o Vitalik, em determinado momento, ele falou, por que essas coisas acontecendo como satélites ao blockchain? Será que não dá para colocar tudo isso dentro do mesmo blockchain? Só que para isso, esse blockchain ele tem que ser mais inteligente. Ele teria que ser capaz de rodar a aplicação dentro do blockchain, não fora. E aí o Vitalik juntou todos esses conceitos e lançou o que a gente conhece como Ethereum, onde dentro do Ethereum a gente usa o token Ether como gas, como gasolina para as coisas rodarem lá dentro, é combustível para as coisas funcionarem lá dentro. E como ele roda aplicações, é muito mais fácil você fazer um token. Então você cria uma nova moeda dentro do Ethereum. Você cria um NFT dentro do Ethereum. Você cria diversas coisas dentro do próprio Ethereum. E aí, a partir do Ethereum, aí tem todos os outros primos, né? Que aí começou um monte, pensando em escalabilidade, maior descentralização ou não. E sobre a descentralização, o que é importante levar em consideração? A quantidade de nós e validadores ou mineradores que estão cuidando da segurança da rede. Então, por exemplo, eu posso chegar agora e fazer uma cópia do Ethereum e lançar um novo Ether, o Edge Ether, sei lá. Só que se eu lançar o Edge Ether,
eu vou ter uma máquina em um computador com um validador, eu mesmo validando. Se sou só eu fazendo as validações das transações naquele blockchain, será que eu não posso mexer nelas? Será que eu não posso desfazer umas coisas que eu não gostei e voltar porque não tem ninguém olhando ou tem pouca gente olhando? Então, no Bitcoin é muito difícil acontecer alguma coisa do gênero hoje, porque são dezenas de milhares de máquinas ao redor do mundo auditando e verificando todas as transações que acontecem na rede. Agora, os blockchains menores ou moedas recém-lançadas, de blockchains novos, você corre o risco de sofrer algum tipo de ataque, porque a gente sabe que o consenso diz que se a maioria da rede disser que aquilo é verdade, aquilo passa a ser verdade para o restante da rede. Se é uma rede que tem 3 participantes, eu de repente posso chamar os camaradas para um churrasco no final de semana e convencer um ou outro a mudar uma informação. Aí, se a maioria da rede, você conseguir que a maioria mude, se você são 3 pessoas, 5 ou 12, é muito mais fácil do que dezenas de milhares. Então, blockchains nascentes, eles têm uma característica de uma segurança inferior só pelo fato deles serem muito novos. Se ganharem escala, pode ser que no futuro eles venham a ser mais seguros. Né? Tem esse ponto a se considerar. Então, quanto menos gente controlando a blockchain, mais risco. Quanto mais gente controlando, Exatamente. é claro, menos risco. É o famoso ataque 51. Vamos trocar o termo controlando para o termo validando ou monitorando. Muito mais bem. pessoas se envolvendo na rede. Muito bem, muito bem. Validando. Porque é difícil controlar. A descentralização ela parte desse princípio que o controle da rede é praticamente impossível. Né? Então não existe um ponto de controle, mas você tem, como é uma rede compartilhada e muito aberta, e de entrada livre, né, de livre acesso, quanto mais pessoas participarem da rede, mais segura ela fica. Então, aí eu tenho uma pergunta para você. Satoshi Nakamoto que criou a blockchain? Ou não? O Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin, né? Aí, tanto é que no paper do Satoshi Nakamoto, ele nem fala blockchain. A única vez que tem uma menção lá, fala em Chain of Blocks. O blockchain em si, ele foi citado numa conversa entre Satoshi e Ralph Finney, num e-mail, numa troca de e-mail deles, onde o Ralph Finney fala em blockchain. Porque era a característica, né? Aquela cadeia de blocos e tal, então ele se refere ao blockchain pela primeira vez. Mas o próprio Satoshi Nakamoto, ele nem referencia o termo blockchain. Ele fala de Chain of Blocks porque é o que é, na verdade, né? E o que ele fez, na verdade, o Satoshi, ele juntou inúmeras tecnologias que já existiam na época. Por exemplo, esse conceito das coisas serem sequenciadas e a coisa nova referenciar a coisa anterior justamente para essa cadeia não se quebrar, é uma característica que já existia nos servidores de tempo, nesse servidor de carimbo de tempo, que o nosso governo tem, por exemplo. Então, esse servidor de tempo, os NTPs da vida, eles já existem há muito tempo, e o conceito deles de encadear essa informação de modo que a nova informação consiga garantir a existência das anteriores, foi uma coisa que foi aproveitada pelo próprio Satoshi Nakamoto. Tanto é que o primeiro nome que surge, quando começo a falar, é Time Chain. O primeiro nome do blockchain do Bitcoin foi Time Chain. Era um servidor de tempo, né? Com o conceito de adicionar blocos, então as informações, elas eram as informações de transação eram adicionadas a blocos, e esses blocos eram encadeados no tempo dentro de um servidor de tempo. Foi aproveitada toda a estrutura de um servidor de tempo para a construção do blockchain do Bitcoin inicialmente. Bom, Edilson, e deixa eu te perguntar uma coisa. Então, Ralph Finney que criou o blockchain? Quem criou o blockchain? É difícil, porque, assim, o Satoshi Nakamoto foi quem criou. A gente sabe que foi ele, tá assinado por ele lá praticamente. O Ralph Finney foi o primeiro cara que transacionou com o Satoshi Nakamoto. E a gente não sabe se era um pseudônimo ou de repente era o Ralph Finney dando uma de louco, né? Vale ressaltar aqui que o Ralph Finney, ele trabalhou num dos principais projetos de criptografia que aconteceu há muitos anos atrás. Ele trabalhou lá na criação do PGP, foi um dos principais devs e é um cara que manja muito de criptografia. E nas trocas de mensagens, desde que Satoshi Nakamoto publicou o e-mail com o paper e tal, Ralph Finney foi um dos primeiros caras a começar a interagir e querer mais informações de maneira muito séria sobre o projeto, e dando palpites e tal. Então é muito engraçado tentar imaginar que se for a mesma pessoa, esse cara era um artista, porque ele estava usando a rede pública, né, a lista pública de e-mails lá da Linux Foundation, para falar consigo mesmo, né,
com seu alter ego e desenvolvendo a coisa ele com ele mesmo. Isso é muito louco, né? Mas tem outros candidatos também, tem outros Mas é muito candidatos. louco, mas assim, super pode, né? Porque a gente sabe que o Ralphine, o corpo dele está congelado. Nesse momento tá congelado, pois Tá foi congelado, pra ele pode criogenia. voltar, né? Se Quem acontecer sabe alguma no futuro. coisa aí, né? A gente vê a ciência evoluindo, É. né? Quem sabe ele volte um dia e fale, sou Satoshi Nakamoto. Pois é. E são coisas engraçadas porque, por exemplo, no próprio paper, eles fizeram uma análise do texto e Uhum. chegaram não chegaram à conclusão, porque não dá para bater o martelo, mas tem um índice de probabilidade muito alta do próprio Nick Szabo, que foi um cara que falou sobre smart contracts em 97. E a forma de escrever, a forma de se expressar é muito próxima da maneira como o Nick Szabo se expressa. Então a gente tem esses caras aí no meio do caminho aí, né? Dev, um cara que se expressava muito bem, que tinha ideia de como poderia ser no futuro, né? Assim, é difícil, não dá para bater o Provavelmente. martelo. A gente pode ficar aqui É, falando, putz, tentando pode, encontrar, né? nossa. Porque para uma pessoa sozinha, ela criar tudo isso, ela tem que ser um absurdo gênio, assim. Então, porque é muito conhecimento de várias frentes, né? Um conhecimento É. matemático, conhecimento de muitas coisas. Então, De assim, faz finanças. sentido ser um grupo que cada um tinha um conhecimento específico, se juntaram, compraram É. a ideia e talvez ali interagiram realmente. O Ralphine foi lá, interagiu para fazer o negócio acontecer e começar as pessoas a chamar a atenção das pessoas, né? Que, Eu, enfim, eu até concordo, é muito difícil. O Satoshi Nakamoto, porque, por exemplo, o Satoshi Nakamoto, o primeiro código do Bitcoin, ele previa até uns mini-jogos, tinha minigame dentro do. Assim, poderia haver, ele tinha deixado um espaço para isso na primeira versão, uma versão tipo 0.1 do Bitcoin. Mas o Satoshi Nakamoto em si, ele era um dev que não era um expert dev que desenvolvia todos os dias. Sabe o cara que é um dev profissional, que manja de todos os frameworks, que o cara só faz isso na vida? O Satoshi Nakamoto muito provavelmente não era esse tipo de dev. É um cara que conhece bastante de desenvolvimento em linguagem C++ lá, sim. mas ele não era um dev, ganhava vida desenvolvendo, sabe? Então, isso pode levar a gente a acreditar que é um cara com uma idade mais avançada, que programou e conhece desenvolvimento de muitos anos, mas não era o ganha-pão diário dele ficar sentado atrás de um computador codando. Mas fora isso, fora o fato do código existir, porque o código funciona e se provou funcional, tem muitos conceitos de economia, teoria dos jogos, até conceitos filosóficos por trás, as datas em que as coisas foram lançadas, a visão de prever essa escassez e que essa escassez ao longo do tempo, né, tornar um negócio deflacionário, tudo isso embutido na mesma coisa, isso foi muito grande. Por É isso que eu costumo falar, fascinante, é é muito bem fascinante. pensado. Na minha concepção, que eu sempre falo, é que muito provavelmente o Bitcoin é a maior invenção desde a invenção da internet. Não é só a invenção do século, é a maior invenção. Fizeram a internet, depois da internet, o Bitcoin, né, que é baseado em parâmetros de criptografia, mas não é só tecnologia. Tem outros conceitos ao redor que foram incluídos que fazem sentido e fazem com que o Bitcoin continue seguro, continue resiliente a ataques. E é o blockchain mais longevo, é o que está funcionando há mais tempo, é o que teve menos problema. Não tem parada no blockchain do Bitcoin, que nem acontece com os outros blockchains, porque o pessoal está testando muita coisa. E tudo que é feito no Bitcoin é feito com tanto cuidado, porque eles sabem que não pode quebrar. Então, todos os devs, a parte de governança do Bitcoin, que também é descentralizada, ela é lenta justamente por isso. Porque é muito importante que qualquer coisa que seja feita, ela não impacte na quantidade de valor que hoje esse blockchain carrega, que é um blockchain que é muito importante para a humanidade como um todo. Total, total. Assim, realmente a palavra é fascinante mesmo. É fascinante. E as pessoas, elas têm que olhar para uma das coisas que eu falo, né? Que muita gente olha para, o Bitcoin e tudo mais, mas pensando só em dinheiro, você tem que entender a tecnologia por trás, você tem que estudar a tecnologia por trás. Quando você entende, você não olha para o Bitcoin como, vou ganhar um dinheirinho aqui. Você olha de uma maneira totalmente diferente, o teu olhar muda. Eu lembro quando eu comecei a estudar blockchain, né, que, foi em 2019, bem depois de você,
Foi em 2019, mas nossa, deu um tilt na cabeça. Eu falei, gente, o que que é isso? É muito difícil. Depois eu comecei a entender, eu falei, nossa, isso aqui é incrível. As pessoas precisam entender. E é tão incrível que o blockchain, a gente sabe, não é utilizado só no mundo cripto, né? Grandes empresas já utilizam blockchain. Você também foi envolvida, a tua empresa, né? Estava envolvida aí, registro de casamento em blockchain, nascimento em blockchain. Então, assim, várias coisas podem ser registradas através da blockchain. E eu tenho uma pergunta que, desculpa, eu não posso ficar, guardar para mim essa pergunta. Eleição Ai, polêmica, sem falar de candidato A polêmica, e B, polêmica. mas urnas eletrônicas são seguras o suficiente? Vou te falar que a urna brasileira é. Eu realmente acredito que a urna brasileira é só pelo fato dela não ter conexão com a internet. Sim, Então, isso é todas as ótimo. urnas são independentes, existe uma espécie de cerimônia para você subir o software para a urna, o software se autovalida para ver se o software foi corrompido, foi adulterado, teve alguma fraude no software, e a máquina só funciona com aquele código que está assinado e que foi expedido pelo TSE ou pelos técnicos, Sim, que é o software oficial. Então, isso aí, e o fato da, obviamente, não ter Wi-Fi, tá desconectado, ela só precisa estar ligada numa tomada já para traz muita funcionar, segurança. traz muita segurança. Em 2018 para 2019, eu escrevi um protocolo para voto secreto em blockchain público, porque muita gente discutia se era possível utilizar blockchain para as eleições. Você fez esse teste, né? Eu fiz esse teste. Eu escrevi um protocolo, fiz uma prova de conceito para mostrar, foi a primeira do planeta, assim, né? Para demonstrar que é possível, sim, utilizar blockchains públicos, não fechados, né? Não privados, para fazer eleições. Existe ainda um desafio de escalabilidade, mas é possível se fazer. E por que blockchain público? Justamente para você poder ter a contabilização de todos os votos em tempo real. Você não precisa expor o resultado, porque o resultado é criptografado. Então imagina, você pode ir lá votar, você prova que você é um humano e que você está apto a votar nas eleições. É como quando você chega na sua sessão eleitoral e ele pega a sua identidade para validar que você é você. Então, você se valida. A partir do momento que você se valida, a sua identidade é descartada, ela é separada do seu voto e você consegue fazer um voto de maneira secreta em blockchain, que ele vai contabilizar. Foi aberta uma sessão de voto, foi depositado um voto. Esse voto é criptografado e ele só vai ser contabilizado ao final das eleições, através de chaves compartilhadas. Por exemplo, com os partidos, os fiscais, um grupo de pessoas vão se juntar para descriptografar o resultado, e aí ele vai contabilizar de maneira criptografada e exibir o resultado ao final. Então eu fiz essa prova de conceito para demonstrar que sim, é possível, mas existem outros desafios a serem encarados aí. Por exemplo, acesso a dispositivos móveis para executar esse tipo de voto. Tá, a gente sabe que tem uma parcela da população que não tem celular e não tem internet. Como que faz com esse pessoal, né? Para evitar... Aí a gente previu várias coisas, né, no protocolo. Eu levei muito em consideração as eleições da Estônia, porque aqui no país ela é 100% digital. Então eu estudei muito as eleições da Estônia para entender como que poderia funcionar uma eleição digital no cenário brasileiro, porque culturalmente são absolutamente diferentes, não dá para comparar os dois países, né? As realidades são muito diferentes. Então eu consegui escrever um protocolo e desenvolver uma prova de conceito que fosse adequada ao modelo brasileiro, só que ela ainda demanda uma mudança no processo. Não dá para pensar, como a gente tem hoje, a eleição só num dia. Não, por que tem que ser num dia? Se ela é digital, por que você não pode ficar com uma sessão de voto aberta durante uma semana? E se você quiser trocar o voto, você vai lá e troca. Por que tem que ser um voto só? Aí com isso, como é na Estônia, você consegue coibir, por exemplo, ou eliminar, praticamente eliminar, a compra de voto e a coerção. Porque eles não têm condição de manter o país inteiro preso dentro de casa com uma arma na cabeça, falando, você vai votar no cara que eu quero, ou te pagando para você votar, aí você vota, porque na hora que o cara sai, você pega o celular e troca o voto. Então o cara nunca vai ter a garantia de que você votou naquele cara que ele tá comprando, e não tem como você manter preso o país inteiro, ou grandes localidades, o pessoal coagindo o pessoal a votar. Então eu incorporei tudo isso no protocolo, tem um paper, tá lá no meu GitHub, é open source, isso aí já foi estudado, tem a universidade de blockchain que está, inclusive, passando como aula no curso,
esse material, assim, para trazer a discussão, né? Eu acho assim que com o tempo, né, é um trabalho a ser olhado. É um trabalho a ser olhado. E E com o governo o tempo a brasileiro, gente ele vai está tendo. interessado. Aham. Olha só, em 2020, a gente foi convidado, o governo brasileiro fez um projeto chamado Eleições do Futuro. E aí a gente foi convidado, junto a algumas outras empresas, a executar uma eleição em paralelo às eleições municipais. Então a gente tinha um stand lá no Mackenzie, no colégio eleitoral do Mackenzie. Então as pessoas iam, votavam lá normalmente, eles vinham até o nosso stand e tinham a experiência de fazer um voto digital e o TSE estava lá coletando os feedbacks de Sim. como que era a experiência. Então a gente construiu a plataforma de ponta a ponta, inclusive, modéstia à parte, a gente foi muito elogiado pelos técnicos do TSE por causa da forma como eu elaborei o protocolo, prevendo coisas que eles nem tinham ideia que eles viram ao redor do mundo. E eles falaram, poxa, Deus, mas isso nem a Microsoft previu, cara. Eu falei, pois é, eu tô trabalhando nisso aqui faz tempo, né? E isso são coisas que eles já incorporaram nos conceitos. Se um dia o Brasil vier a ter eleições digitais, que obviamente tem que ser testadas em pequenas comunidades, pequenas cidades, não adianta pensar, eleição digital vamos testar em São Paulo. Não, né? Isso é um processo longo de desenvolvimento, aprimoramento. Mas caso venha a acontecer, eu fico muito feliz porque inúmeros das características do sistema que eu escrevi e demonstrei para eles foram muito bem aceitas pelo TSE como inovações que podem, em definitivo, criar uma eleição digital no Brasil e o brasileiro no futuro votar de casa. Quem sabe? Maravilhoso. Quem sabe, né? Temos que evoluir, né? A gente tem que ir sempre evoluindo. Apesar do nosso método de eleição já ser mais evoluído do que vários países, né? É importante a gente sempre estar evoluindo. E o feedback deles em relação a isso? Você falou que o feedback foi positivo. Mas assim, o que eles falaram? Pô, a gente quer implementar? Pô, a gente vai estudar? Qual que Na foi? real, era assim, eles falaram pra gente, a gente quer isso rodando já para as eleições presidenciais. E eles ficaram de dar continuidade no projeto em menos de 6 meses. Mas aí tinha uma turma lá no governo que queria até a eleição voltar pro papel, né? Alguma impressora tal. E eu sou absolutamente contra voltar à tecnologia legada, sendo que a gente tem que olhar para frente. Por exemplo, você poder votar em trânsito. Por que raio você tem que ir lá justificar? Se você pudesse abrir seu laptop ou pegar seu celular, votar, você pode estar na praia. Faz o que você quiser, vota de onde você Só quiser. Tem uma vota. semana inteira para Exerce, votar. exerce tua função aí de votar, seu direito de votar, mas É. caso justifique. Não tem que justificar, porque o sistema do TSE não funciona. Aí você vai tentar justificar, você pega o aplicativo, não tá no ar, não funciona. É caótico. Então, até isso você conseguiria resolver. Sem brincadeira, os técnicos do TSE me surpreendeu a qualidade técnica dos caras. O governo brasileiro mandou eles viajarem o mundo para conhecerem outros países, estudarem in loco o que os países estão desenvolvendo de eleições digitais. O governo brasileiro fez isso. Os técnicos são ultra qualificados. Não andou por questões políticas, infelizmente. É uma tristeza, mas paciência, vamos ver se um dia Mas sai, né? aos poucos a gente vai caminhando, Vai né? plantando a sementinha. O segredo é ir plantando a sementinha. Como eu Exato. fiz com blockchain lá atrás, a coisa da autenticação, cartórios, hoje o cartório já está adotando até blockchain, a briga toda que aconteceu, né? Tive que sair do país por causa desses caras e outras tretas que arrumaram para mim aí. Aí a sementinha foi plantada. Mesma coisa na parte de identidade digital, mesma coisa da autenticação, identidade digital, voto. Então, o negócio é preparar o terreno, trazer a discussão para a pauta, fazer com que o máximo de pessoas tenha consciência de que é possível, sim, melhorar o processo atual. Existem caminhos e tem pessoas estudando e pensando nisso, que a coisa vai se moldando. Uma hora ela caminha para o lugar certo dela. Mas Brasil é mais lento, né? Toma tempo. Mas a gente Não, faz e é nossa um parte. caminho mesmo a ser percorrido, porque pensa só, são 12 anos, né, falando em blockchain, 12 não, 14 anos É, falando em blockchain, né, falando isso. Então, pois é. assim, na verdade faz pouco tempo e cada vez mais a gente vai falando, mas assim, é muito novo ainda, muita gente não entende. Então, assim, são passinhos bem pequenininhos São pra gente ir passinhos, vendo a é. evolução. Mas a gente já tá vendo, assim, quem tá envolvido com isso, de ver cartório, né, utilizando blockchain, de ver as milhares de possibilidades com a blockchain, por exemplo, que a gente faz aqui na LIC, né, a tokenização de ativos, Uhum. né, que usa a blockchain, que ela tira o intermediário, que ela possibilita, né, você, pô, registrar tudo ali, né, tornar algo real digital, né, tokenizar um ativo.
Então, isso é muito incrível. Quando que a gente imaginou que investimentos, né, que ficariam só um recebível, que ficaria só parado na mão de grandes Exatamente. bancos, que a gente ia poder comprar um recebível de uma empresa. Então, assim, Ou uma parcela dele, né? Porque você pode fracionar esse cara ainda por cima. Você não precisa comprar uma unidade inteira de seja lá o que for. Você pode fracionar. O é pessoal está fazendo incrível. tokenização com ouro, com metais preciosos, títulos de dívida, recebíveis, imóveis, carros, veículos, assim, virtualmente qualquer coisa pode ser tokenizada e ter um futuro maravilhoso de tokenização e que só funciona porque o blockchain existe. Esse que é o ponto. Se não existisse blockchain, a criação inicial lá de Satoshi Nakamoto, hoje não seria possível ainda criar todo esse monte de tecnologia que a gente vê com NFTs, no mundo dos games e dentro dos metaversos, a tokenização de coisas do nosso mundo físico, sejam obras de arte. E não estou falando das obras digitais em NFTs, mas obras de arte mesmo, que o pessoal tokeniza, fraciona, e aí você pode se tornar dono de uma pequena fração, sei lá, de uma Mona Lisa, por exemplo, poderia ser. A gente sabe que não dá, mas uma obra de arte, uma casa, dívida, pô, você poderia ser o titular do titular, desculpa, não é esse termo que eu queria usar. Você poderia ter parte daquela dívida tokenizada, do recebível tokenizado, e poder receber por ele. Você prova que você tem aquele direito, ele está na tua mão, você é o dono daquilo, aquele título está com você, e o título, por ser em blockchain, ele é muito mais fácil de ser transferido. Não tem que ir num cartório, coletar assinatura para cá. Não, acabou. Ele acaba com a burocracia. Acaba. Eu tenho um título, quero passar para você. Flávia, me passa a tua wallet. Ah, tá aqui, Edilson. Toma. Pronto. Tá na tua wallet. Não recebo mais nada porque tá na tua mão. É seu agora. Né? Seja o título de uma casa no futuro, um veículo, um recebível, a participação numa empresa. Por que não? Sim. Ações tem que negociar só em bolsas fechadas. Por que não, num futuro, isso ser muito mais aberto? Né? Com as DAOs provendo governança de uma maneira muito mais transparente e muito mais inclusiva para a comunidade que apoia aquele projeto de fato. Então, assim, o futuro da tokenização é incrível, É incrível. incrível. E tudo isso graças realmente ao que você falou, graças à blockchain, né? Eu acho que é o mais maravilhoso, assim. E blockchain, gente, é um mercado que até alguns anos atrás eu olhei uma pesquisa, é o Google que eu acho que faz essa pesquisa das profissões que mais pagam, das profissões do futuro, né? Nem tanto do futuro, do presente. E blockchain estava entre elas, assim, para você entender, para você estudar, assim, tem muita gente que você tem grandes oportunidades no mercado. Estudando blockchain, você tem grandes oportunidades. Não só no mercado cripto, mas é uma tecnologia que é importante e é legal entender. Assim, eu tenho vontade de entender mais a fundo e ver realmente as coisas acontecendo ali, né? A gente não, falar é assim, 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 mas ver as coisas acontecendo. Eu acho muito incrível isso. Mas o Eu sou importante. suspeito a falar, eu amo essa área. Nossa, eu acho demais, assim, você poder constatar por conta própria, porque eu sou muito a favor do Don't Trust Verify. Aham. Você, o fato de você não precisar confiar em alguém que está te falando uma coisa, você vai lá e verifica e vê por si só que a coisa está lá registrada. Né? Principalmente do ponto de vista de segurança da informação, em processo investigativo, auditoria, imagina auditorias de empresas, auditorias de processos, você não precisa, vou fazer uma solicitação dos logs de acesso da auditoria, que vai demorar um mês para chegar na tua mão por causa da burocracia dentro de grandes corporações, o cara vai lá e olha, porque está lá, e sabe que ninguém alterou, porque não tem como alterar. Para alterar, é impraticável alterar esse histórico, a história das coisas que estão registradas no blockchain, seja ele qual for. Seja ele o blockchain do Ethereum, seja ele o blockchain do Bitcoin, seja ele qual for. Então, nossa, realmente, sem sombra de dúvidas, a gente tá, é como se fosse, sei lá, no Brasil, em 1995, com a internet chegando no Brasil, sabe? Que a gente ainda não tem nem ideia da explosão das .com nos anos 2000. A gente sabe que algo muito grande vai acontecer, mas a gente não está conseguindo imaginar que vai existir o Uber. É nesse ponto que a gente está agora. As coisas estão sendo desenvolvidas, o caldeirão tá lá, as coisas estão fervendo, tem muita coisa que quebra, coisinhas vão dando certo, essas coisinhas que vão dando certo vão sendo incorporadas em outras coisas maiores, e essas coisas a gente não sabe onde isso vai chegar, mas a gente sabe que o futuro vai ser maravilhoso. Porque é como se fosse a internet em 95 agora. Tá muito no começo ainda. Então tem espaço para todo mundo. É um potencial gigantesco, assim, absurdo.
Quer ver Absurdo. um exemplo? O próprio Bitcoin. Muita gente fala que o Bitcoin não é escalável. E é Aham. difícil escalar o Bitcoin na camada que a gente chama de Layer 1 do Sim. Bitcoin. O Bitcoin que foi criado. Mas conectado no Bitcoin, existe uma rede hoje chamada Lightning Network que muita gente ainda não conhece. E a Lightning Network permite transações em tempo real a um custo, tipo, praticamente zero. Praticamente zero. E o pessoal fez esses dias transações de, acho que centenas de bitcoins para provar que a rede é capaz, ela comporta transações gigantescas de bitcoins. É uma rede puramente descentralizada, ela é descentralizada de verdade. Eu rodo um nó da rede aqui em casa, da Lightning Network, ainda ganho uns satoshizinhos por ajudar a fazer, a rotear transações. Então, minha máquina fica ligada trabalhando. Se passar uma transação querendo ir de A para B e eu ajudar, ele me paga um FII por ter ajudado a encontrar esse caminho para chegar lá no destino do pagamento. Então, meu equipamento fica ligado, é uma maquininha desse tamanho, assim, ó, um Raspberry Pi pequenininho, ligado na tomada, o tempo todo, que fica lá olhando a rede, recebendo transações, ajudando a rede a encontrar outros pontos para entregar as transações, e eu estou ganhando com isso, assim, eu poderia alugar liquidez, eu poderia vender liquidez, e aí ainda aumentar minha rentabilidade por um trabalho que eu estou fazendo para ajudar a rede a crescer ainda mais. E tudo isso está sendo construído ao redor do Bitcoin. Até tá voltando, a tokenização do Bitcoin tá voltando agora também. Tá, Criaram outro esses dias eu protocolo. gravei, agora eu não lembro o nome dele, mas eu gravei, ele falou também de Lightning Network, a gente explicou aqui, e é muito incrível, e as pessoas nem ainda tinham para isso, assim, pouca gente tá acompanhando, tá E usando. tokenização de stablecoins e coisas assim tá chegando aí com o Taro Protocol. Aí tá na versão super inicial ainda. Uhum, Mas a gente sabe que é o começo. sim. Mas também está voltando para o Bitcoin. Então você tem algumas redes que já são muito grandes, que a galera está tentando tirar o máximo de performance, incorporando coisas nela, por exemplo, da do Bitcoin, que é a mais segura. Ethereum também é muito segura. Mas tem lá as suas questões ainda que não são resolvidas. Tem uma política econômica que não é clara, tem uma galera que troca a maneira como o blockchain trabalha o tempo todo, a depender da cabeça deles. Então, quando você olha num futuro, você vê que um ainda pode ser modificado pela cabeça de algumas pessoas. O outro, não. Então, quando a galera vai construir coisas que são mais definitivas ou mais longevas, o pessoal começa a olhar e fala, poxa, para onde que eu vou? Vou, de repente, para um que eu sei que não vão mexer. E o próprio blockchain do Bitcoin vai ficando mais rico com isso, né? Os outros, mas tem importância, obviamente, tem Solana tem uma baita da sua importância, Cardano, o Ethereum, a Polygon, que a Polygon é o Muito. playground do Ethereum, tudo que é de Uhum. inovação do Ethereum está sendo prototipada na Polygon. O ecossistema é muito rico, ele é importante, ele tem sua razão de existir, e, como eu disse, volto mais uma vez, a gente está em 95, início da internet no Brasil, a gente olha para o futuro, a gente tem uma vaga ideia, mas Uhum. assim como em 95 a gente não conseguia imaginar a possibilidade de um Uber existir, a gente não sabe o que De vai vir um pela Uber, de um frente ainda. iFood, você tá em casa, pedir uma farmácia ali, você pedir um Imagina, supermercado. É maravilhoso. É maravilhoso, praticidade. Eu imagina. acho que assim, tudo que é prático, a gente quer, né? Então, pô, não precisar ir até o banco, poder ali fazer as coisas do banco pelo celular, ótimo. Não precisar ir até o mercado, não precisar ir até uma farmácia, você chamar o transporte, né, o táxi em casa, é maravilhoso, né? Então, assim, a blockchain, ela traz essa facilidade. Ela tira todo esse intermediário, ela facilita todo o processo. Então, isso já é uma realidade, né? E vai se tornar ainda mais conforme o tempo passar. Por quê? Porque é prático, é simples. As pessoas vão gostar disso, as pessoas gostam disso. Tanto que já tem diversas coisas sendo desenvolvidas aí utilizando a blockchain. Muito Sem legal. dúvida. Edilson, sensacional. Eu amo, de verdade. Eu amo Ah, falar com eu que você, porque agradeço. é incrível. É sempre um conhecimento absurdo. Então, é sempre uma aula para mim. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aí tem essa aula junto. Obrigada por Obrigado. compartilhar a tua história, por a gente trazer diversos assuntos, falar realmente da importância da blockchain aí para todos os mercados, porque é extremamente importante. Então, vale a pena você olhar para isso, né? Olhar, quem sabe, eu quero trabalhar com isso. Vai, trabalha, estuda, né? Faz um curso, aprende, se aprofunda. Super vale, né? Eu acho que E basta pode a trabalhar gente. remoto ainda, né? Então fica mais fácil ainda, né? As fronteiras se abriram
Principalmente depois do Covid, o pessoal aprendeu a trabalhar remoto. Muito. E é maravilhoso, né? Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Tá É. nesse meio, não tem preço. É uma revolução Uhum. que a gente pode participar em vida e colaborar aí, porque uma coisa que eu sempre falo, o Bitcoin, os blockchains, o Bitcoin, ele veio para mudar a forma como a sociedade se relaciona. Sim. E isso muda na raiz da humanidade para o nosso futuro. Uhum. Então, eu acho que a internet e o Bitcoin, eles moldam, é um novo shape de como que vai ser a humanidade daqui a onde. Se a gente conseguir não se destruir, se a gente conseguir se manter, se a gente Se a conseguir gente se a façanha de ajudar, se manter, se a gente se ajudar, nosso futuro vai ser maravilhoso, graças ao que está sendo desenvolvido hoje aí. com Depende da certeza. gente, né? Com certeza, com certeza. Edilson, obrigada. Muito Eu que obrigada por estar aqui com agradeço. a gente. Conta com a gente sempre. Um prazer ter Vocês você também. aqui. Espero trazer você outras vezes aqui para a gente bater outros papos. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda terça-feira tem podcast para vocês, 6 horas da tarde. E segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã no nosso canal no YouTube. A gente fala aí sobre o mercado cripto, tokenização, enfim, tudo que vocês precisam ficar por dentro. Então, contem com a gente. Edilson, quero que você passe suas redes sociais onde o pessoal te acompanha, porque você está Sim, bombando muito. Então, o pessoal tem que te acompanhar também. valeu. Ó, eu tenho um programa diário na Twitch, em Uhum. twitch.tv/ediostv. Esse programa eu falo sobre todas as notícias do universo cripto. A gente vê a parte técnica fundamental, faz análises muito fundamentalistas dos projetos. A gente não fala de preço de criptomoedas, a gente fala do que está funcionando, do que não está funcionando. Então, diariamente em twitch.tv/ediostv, Instagram Edios, Twitter Edios. Você me acha lá, me chama que a gente bate um papo. É muito bom. Vale a pena, gente. Eu garanto para vocês, tenho certeza. Edilson, obrigada novamente, pessoal. Espero que vocês tenham Valeu, gostado. Semana que vem tem mais. Até. Tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.